Saudações! Então vamos trabalhar nesta aula apenas alguns aspectos dentro da formação do pensamento jurídico no mundo ocidental. Em especial a uma pergunta: o que significa ocidente, ou pensando na expressão direito ocidental, para a nossa disciplina? Então, essa é uma vamos dizer, uma pergunta que inquieta desde historiadores mais contemporâneos, como Harari, nos seus livros sobre o Homo sapiens, até mesmo autores de uma tradição teológica mais clássica, como o do Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger. No seu livro mais recente, ele se volta exatamente às perguntas sobre o que é o Ocidente. Então vejam que ela é uma pergunta que não é adstrita a apenas um certo segmento do pensamento dentro das ciências humanas. Pelo contrário, é uma pergunta que devemos fazer a todo tempo. Alguns colocariam que o legado do Ocidente é necessariamente um legado greco-judaico-cristão. Outros se questionariam colocando que seriam greco-romano-cristão. E alguns mais delimitando o aspecto diriam que o Ocidente é romano-cristão, tirando, vamos dizer, esse pilar, esse eixo da tradição, por exemplo, judaica e da tradição grega. Obviamente eu não estou aqui propondo nenhuma resposta a essa pergunta, mas, mais uma vez, uma provocação do que significaria o direito ocidental. E quando se fala em Ocidente, há pelo menos a contraposição do que seria não ocidental, ou seja, para muitos, o Oriente, ou o Oriente Próximo, com a tradição dentro do mundo árabe, pelo menos a partir do século VII, e outras tradições, por exemplo, não hegemônicas, vamos colocar assim, como é o pensamento, ou pelo menos as reflexões, seja na África da filosofia Ubuntu, ou mesmo do Ben Bibir, aqui na América do Sul. Se seria a posição quando se fala Ocidente, estaríamos excluindo grande parte das tradições orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, etc. Mas, talvez, para os termos, e é como a tradição na filosofia do direito, na história da filosofia e da história do direito do trabalho, quando se fala em Ocidente, pretende-se uma certa delimitação de 4 grandes eixos que, inegavelmente, formam o que é o Ocidente. Tanto o legado grego, quanto o legado judaico, quanto o legado romano, quanto o legado cristão fazem parte do Ocidente. Não que determinam o Ocidente é apenas um deles. Pelo contrário, nós temos assim, e eu acho que a ideia-chave aqui é de tradição, ou dessa transmissão dessa tradição, principalmente porque falar em Ocidente é dialogar com essa tradição greco-judaico-romano-cristã. Algumas posições, obviamente, mais céticas ou mesmo intolerantes retirariam os elementos religiosos, diriam que o que é o Ocidente é um mundo clássico, greco-romano, apenas. Ou alguns diriam que é simplesmente um mundo cristão, que seria a síntese dos elementos anteriores. Então há uma certa querela, no final das contas, sobre aquilo que determina o que é o Ocidente ou aquilo que constitui o que é o Ocidente. Como eu disse a vocês, nós não pretendemos responder esta pergunta. Acredito que ela está além das nossas condições. Se eu conseguisse resolver esse questionamento de forma definitiva, estaria certamente com o meu nome gravado na história, mas não é o caso.
Então vejam, é muito mais uma questão aqui de pensarmos como o problema do direito, que é o nosso grande problema na formação jurídica, se insere, ou pelo menos se dialoga com o que é o Ocidente. Principalmente porque quando se fala da história do Ocidente, temos um grande desenvolvimento do próprio direito. Eu posso ler a história do Ocidente através da história das instituições jurídicas. Faz parte do que define, por exemplo, o Ocidente, a afirmação de certos direitos, de certas garantias, de certos deveres dos cidadãos ou mesmo deveres do Estado. E principalmente porque o que nós vamos discutir em vários momentos, por exemplo, entre a tradição de civil law e common law, ou seja, direito anglo-saxão e direito europeu continental, ou romano-germânico, nós temos exatamente o quê? Essa inserção nesse grande orbe, que seria, orbe cultural, obviamente, que seria o Ocidente. Então, acima de tudo, a determinação do Ocidente não é uma determinação aqui geográfica, é uma determinação, acima de tudo, cultural. Quais são os valores culturais que apontam para o Ocidente? Certas leituras, principalmente, vou pegar um exemplo de uma leitura hegeliana, que coloca o desenvolvimento de uma filosofia da história atrelada a esse caminhar da razão, do absoluto na história. E um dos exemplos que Hegel traz na filosofia da história é exatamente o exemplo da liberdade. Ele vai colocar que nos grandes impérios orientais, como da China e da Índia, apenas um é livre. Apenas o soberano é livre. No mundo grego e no mundo romano, apenas alguns são livres. Apenas os cidadãos são livres. Só no mundo germânico, e quando Hegel fala mundo germânico, não é uma leitura meramente do que nós pensamos com o adjetivo germânico, é um pouco mais amplo, seria, por exemplo, entre os germanos, nessa leitura da filosofia da história, os povos francos, por exemplo, estariam, então a tradição francesa estaria presente, mas principalmente a Europa como uma unidade cultural, se a gente pode falar sobre isso ainda em relação à Europa, todos são livres. E isso é alcançado através, em especial, e o símbolo para isso, para Hegel, é a Revolução Francesa, quando o sujeito de direito universal vamos dizer, apresentado não apenas quanto ideia, porque filosoficamente isso é muito anterior a essa igualdade de todos, mas acima de tudo essa igualdade e liberdade, que é o exemplo de Hegel, em relação ao direito. A Revolução Francesa apresenta a normatividade da liberdade enquanto para todos, e não apenas para alguns ou apenas para um. Então essa, por exemplo, seria uma discussão sobre o que é o Ocidente em possíveis, vamos dizer, termos ou limites hegelianos. E é uma posição defensável, mas não é a única. O que nos interessa aqui pensar é a provocação. Inegavelmente, as tradições do direito, e não só da cultura grega, da cultura judaica, da cultura romana, da cultura cristã, estão presentes na formulação do que é esse grande caldo cultural que é o Ocidente, em maior ou menor grau. Em alguns momentos, um aspecto vai ser mais forte, mais presente, a gente tem várias reviravoltas de retomada dessas tradições, mas não há também uma hegemonia absoluta de nenhum desses elementos. Esse por exemplo, há uma obra muito importante da história do pensamento jurídico e da história do direito, que chama Direito e Revolução, do Harold Berman.
que vai trabalhar principalmente a formação do direito moderno. E se insere exatamente o direito moderno, e esse direito moderno centrado principalmente na tradição europeia, portanto na tradição ocidental, enquanto uma oposição entre os valores cristãos e os valores seculares dentro da modernidade. E como que, por exemplo, em especial, o cisma dentro do cristianismo, entre catolicismo e protestantismo, vai determinar assim, vários elementos do direito moderno. Só para colocar um exemplo de um estudo extremamente atento sobre a formação do direito moderno, inserindo o problema do Ocidente a partir de uma perspectiva um pouco mais de contraposição. Então vejam, ao longo do semestre também, História do Pensamento Jurídico, nós vamos trabalhar esses elementos. Haverá principalmente um foco, em especial a tradição clássica, a tradição greco-romana, que ela será, inegavelmente, assumida pela cultura, ou pela, vamos dizer, o arcabouço cultural do cristianismo durante um grande período da história europeia, que vai influenciar, inegavelmente, a própria formação da cultura brasileira. É inegável que a presença do cristianismo na cultura brasileira determinou uma série de instituições e de elementos culturais. Não há, por mais que vocês vão discutir dentro do positivismo jurídico, uma separação entre direito moral, entre direito e religião, quando se pensa a tradição jurídica como um todo, é inegável saber distinguir as tensões que o direito possui com os outros campos de saber, em relação à política, em relação à economia, em relação à filosofia e em relação também à religião. É muito difícil você encontrar um grande jurista que não discutiu a relação entre direito e religião, por exemplo. Faz parte, vamos dizer, do temário clássico dos juristas, porque a religião também impõe uma certa normatividade. Não a normatividade jurídica, mas temos, vamos dizer, uma normatividade que serve de guia para os comportamentos. Então, vamos colocar assim. Então, em que se distinguiria direito e religião? E essa, por exemplo, é uma discussão que vocês podem ter em Introdução à Ciência do Direito. Mas por hora eu quero só colocar aqui que essas dimensões que constituem o Ocidente são inegáveis. Essas quatro, vamos dizer, esses quatro grandes pilares do Ocidente são inegáveis para se pensar a cultura contemporânea. Por mais que alguns autores critiquem essa criação do Ocidente, o Ocidente também seria uma certa criação. Vejam, se vocês voltarem, mesmo nos textos clássicos, Platão, Aristóteles, não há nenhuma elogio ou um certo assunção que eles pertencem ao Ocidente. Não se fala. O Ocidente é uma criação moderna, vamos colocar assim, principalmente no século XVIII, com descobrimento, um certo redescobrimento de outras tradições, principalmente por uma maior expansão de rotas de comércio, de transição entre culturas, é que essas tensões entre Ocidente e Oriente acabam ficando cada vez mais claras no plano cultural, porque veja, no plano político essa tensão ela é principalmente presente a partir das cruzadas, que há uma polarização muito forte entre uma conquista dentro da tradição islâmica de territórios e uma tentativa de reconquista de territórios por parte de reinos cristãos. Isso, por exemplo, vai potencializar essa cisão entre Ocidente e Oriente. Vejam que isso também não é um tabu. Isso tem que ser discutido. Obviamente, dentro da nossa disciplina não há como a gente tratar desses temas, mas há todo um movimento recente de uma tentativa de filosofia comparada, por exemplo, que tenta demonstrar que problemas filosóficos que tipicamente eram pensados, ou pelo menos eram pensados enquanto centrais da tradição ocidental, também estariam presentes na tradição
oriental, como do pensamento hindu, da tradição hindu, ou mesmo do budismo, só para colocar aqui 2 exemplos fora do islamismo. Então vejam, eu não estou ignorando esses problemas, a questão é de delimitação. A nossa delimitação dentro da disciplina vai ser principalmente trabalhar o que é o direito ocidental. E por isso a gente vai perpassar essas tradições e a presença dessas tradições tendo uma centralidade aqui para o direito de clássicos que muitas vezes não são conhecidos, ou pelo menos não são dialogados na formação que vocês tiveram até então. E aí o legado greco-romano talvez vai ser um dos mais fortes para pensarmos o que é o Ocidente e o próprio, vamos dizer, curso da história do direito, ok? Então, essa é uma primeira discussão aqui sobre essa relação entre história do pensamento jurídico e o que seria o direito ocidental. Até a próxima.